Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada pela sua audiência. Agradeço também à TV Assembleia por nos dar esta oportunidade de apresentar o programa Gente da Gente. Aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Meus amigos, hoje nós estamos assim com uma entrevista maravilhosa e que vai esclarecer muitas coisas e muita parte de saúde, há muita parte, vamos dizer assim, de amor próprio, de vontade de crescer, de progredir. Nós estamos conversando com o Matheus Cavalcante. É um prazer ter você, Matheus. Para mim também é um grande prazer estar aqui, né? Ter uma oportunidade de falar um pouco sobre esta biografia e sobre cultura. Né? Ótimo. Ô, Matheus, o que levou você, eu começo logo assim, o que levou você a escrever este livro maravilhoso, que é Recomeçar, Persistir? O que levou você a escrever este livro? Então, a inspiração foi de levar as pessoas Sim. à reflexão Sim. sobre muitos temas relacionados à nossa vida humana, né? Isso. A nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. A fragilidade que nós temos, né? Eu já anotei aqui, lendo a fragilidade. E refletir sobre a sensibilidade que nós precisamos exercitar, né? Diariamente. É, isso mesmo, é verdade. Porque a pessoa, às vezes, pensa que escrever é fácil. Mas não é não. E mais difícil ainda é publicar. Dificílimo publicar. Ah, não, vá fazer, vá publicar. Ô, Matheus, aí eu também pergunto logo, quem quiser adquirir o seu livro, adquire aonde? Então, pode adquirir o exemplar através das redes sociais, né? Sim, como é? Facebook e Instagram. Sim, aí você do Facebook tá como? Matheus? Matheus com TH. Sim. R Cavalcante. Matheus R. Cavalcante. O R é junto do Matheus? Não, é separado. Então, Matheus R. Cavalcante. E não tem um ponto nada antes do R? Não. Certo. No Instagram, somente Matheus Cavalcante. Muito bom. Eu estou vendo aqui esta obra de arte. Você não só escreve, como faz poemas, né? Eu aprecio muito os poemas, mas não é o meu campo específico. Certo. Eu prefiro o campo da espiritualidade, né? Palavras de sabedoria, homenagens, mensagens para diversos momentos de aniversário. Eu me inspiro nesse campo aí. Você está com que idade? Presentemente eu estou com 24 anos. 24 anos. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre falo. Você começou a viver realmente com que idade? Quando eu digo viver assim, quando você começou a sentir que a vida era real, que você tinha que ter trabalho com a vida, você estava com que idade? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil. Difícil. Mas quer passar batido? A gente passa. Respondo para você. Diga. Desde os meus 8 anos de idade, né, eu sempre fui uma criança tranquila. Sim. Né? Centrada, focada nos estudos, sempre tirei boas notas. Na sala de aula, os professores me elogiavam muito pelo meu comportamento. Sempre gostei muito das matérias sociais e humanas, né? E eu tive os meus primeiros contatos com a fé na infância mesmo. Aí na idade de 8, 9 anos. Certo. E aí eu comecei a pensar, né?
na vida, no futuro, no que eu queria ser quando crescesse. Porque você, atualmente, na igreja, é um acólito. Isso. Agora, explique, porque nem todo mundo sabe o que é um acólito na igreja. Explique para a sua câmera ali o que é um acólito. Então, o acólito é um serviço pastoral e é um ministério na Igreja Católica em que a criança, o jovem, ele sente o chamado ao serviço. Ele se dispõe a servir a igreja, a comunidade, ao povo de Deus. E ajuda na missa, não é isso? No serviço, isso. Auxilia na missa. Ele está ali próximo ao sacerdote. A necessidade do sacerdote, ele está ali para atender, né? Nos ritos litúrgicos, né? Na consagração, né? Durante toda a Eucaristia. Eu vou fazer umas perguntas, viu? Tipo assim, você, para ser o coroinha, tem que se vestir como padre? Não, mas a igreja, ela tem a sua veste própria. Sim. E varia de acordo com a paróquia, né? Sim. A comunidade. Há comunidades que somente usa o branco. Outras adotam a cor vermelha e branco nas vestes litúrgicas. Mas né? não tem nenhum assim, tipo assim, você tem que ser branco, você tem que ser vermelho, é o que a paróquia gosta, o quê? É o que o pároco, né? E a comunidade achar mais acessível, né? No caso da paróquia onde eu sirvo, nós vestimos o branco, né? Eu não trouxe a foto, mas você tem uma foto linda vestida de branco com o seu pároco. Isso. Né? Quer dizer que quer dizer que você entende tudo da religião católica? Tudo, não. Nós nunca vamos conhecer tudo, mas Certo. nós precisamos aprender e conhecer sobre a fé que nós professamos e vivemos, né, na prática. É interessante, porque eu acho assim, realmente eu fiz uma pergunta sobre o tudo e você, como um homem inteligente, devolveu não tudo, né? Porque a gente, não, quando pensa que sabe tudo, vem novas perguntas. Certo. Aí não sabe mais de nada. Verdade. Né? E você tem assim, uma coisa muito... Desculpa. Uma coisa muito assim, fora, digamos assim. Você é uma pessoa muito lutadora. Você, tanto assim que seu livro é Recomeçar, Persistir. Por que esse título? Estava esperando essa pergunta. Recomeçar. Recomeçar porque a nossa vida ela é feita de recomeços. Né? Então, depois que eu fui dispensado do seminário, Sim. E tentei pela segunda vez no seminário arquidiocesano daqui da capital, e fui dispensado também pela segunda vez, eu tive que dar sentido à minha vida, né? Afinal, eu... É um herói. Eu tinha construído... Eu gosto muito de ver pessoas assim fortes, como você. Dentro da fragilidade da vida, você é um forte. Então, eu tive que dar sentido à minha vida. Eu não ia ficar frustrado, desanimado, né? E me deixar exposto a uma doença mental, uma depressão, porque aquele percurso que eu estava percorrendo foi interrompido, né? Então... Eu posso lhe perguntar por quê foi interrompido? Então, devido ao diagnóstico recebido, né? Esse nome eu não consigo
pronunciar a síndrome. É isso? Isso. Como é que pronuncia? Você tem condição de... Não é isso aqui, não é? Kearney, não sei. Sim, é síndrome de Kearney-Sayre. Isso, é esse nome bonito. Como é que eu... Você repete para eu aprender? Síndrome de Kearney-Sayre. Síndrome de Kearney-Sayre. Isso. É. A doença, esse nome meio complicado de falar, Sim. é o nome dos cientistas, né? Que descobriram. Que descobriram. Sim. Na verdade, é uma doença rara. Pode ficar. Ela é uma doença progressiva e os sinais que ela apresenta são o caimento das pálpebras. Certo. Então, eu comecei a ter as pálpebras caídas desde a infância. Uns 9, 10 anos de idade, eu já comecei as pálpebras caírem e as pessoas notavam, né? Mas pensavam que não era nada grave, nada Sim. demais, né? Então, eu fui para diversos especialistas, mas nenhum deles tiveram a capacidade de diagnosticar, porque doenças raras, somente um médico conhecedor, estudioso, que pode, né, chegar a esse diagnóstico. Então, eu fui muito vítima de bullying na escola, devido a esse problema, mas eu nunca tomei para mim. Sempre procurei relevar. Porque a sua fé, a sua religião também lhe ajudam e ajudou muito, né? Sim. Porque a pessoa com criança sofrer bullying não é fácil. Não. Não é não. Não é não. E você conseguiu levar, terminou o 2º grau? Terminei. É que eu ainda sou do 2º grau, falo 2º grau. Como é que é o... o ensino médio. Ensino médio. Tive a oportunidade de, ainda não no ensino médio, cursar um curso técnico profissionalizante. Isso, diz aqui. Você cursou que curso técnico? Eu fiz segurança e medicina no trabalho. Certo. Uma área com conhecimento amplo, né? Muito vasto. Me identifiquei muito porque no curso você realiza muitas apresentações, né, em slide. Deixou, vamos dizer assim, você adquiriu mais força para falar do público. Isso. Muito importante. E conscientizar também a respeito da prevenção, né, no serviço ocupacional, né, no trabalho. Mas eu não pude exercer a profissão na prática porque há umas áreas que exigem esforço físico, né? E devido ao diagnóstico do problema de saúde, aí eu fiquei impossibilitado de atuar na parte prática, né? Certo. Na questão teórica, totalmente, né, disponível. Exatamente. Olha, nós estamos tendo assim um conhecimento, além do livro dele, que a gente vai voltar ainda muitas vezes, a gente está conhecendo certos tipos de coisas que ocorrem e que o ser humano pode ter e ninguém quase sabe. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação, porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro, e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil, foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar,
procure um banco de leite humano. Faça sua doação. E incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Caro telespectador, caro internauta, caro ouvinte, porque esse programa passa na TV Gente da Gente, na TV Assembleia e na Rádio Gente da Gente. Aí na Rádio Gente da Gente é só o meu papo com o Matheus. Matheus está nos esclarecendo, a mim e aos nossos ouvintes, ou telespectador, coisas maravilhosas e que ocorrem maravilhosas por ocorrer numa pessoa e a maioria nem os médicos saberem do que se passa. Né? Você falou no Recomeçar, não é? O título do livro dele, que pode ser adquirido pelo Facebook, Pelo Instagram. E também pelo contato pessoal. E pelo contato pessoal. Agora, eu vou pedir para você não dar o seu número de telefone, viu? E o contato pessoal é melhor um e-mail. Você tem e-mail? Tem um e-mail. Pode falar. É Mateus, com TH, 10, Cavalcante, com E, @hotmail.com. Então, esse Cavalcante é com E. Do e-mail é com E. Do e-mail é com E. O seu nome que é com I. Com I. De novo, Mateus 10 Cavalcante com E, @hotmail.com. hotmail.com. Então, você pode adquirir esse livro que é sobre superação, digamos assim. Eu costumo dizer que é até um livro de autoajuda. Os temas que o livro trata é coragem, persistência, valorização do talento, valorização da vocação, né? Persistência, como eu já falei, sensibilidade, espiritualidade. Isso. Alguns temas aí eu trago nele. Muito interessante. E agora eu tenho que entrar nisso. Como é que você foi para o seminário? Seminário, a pessoa tem que fazer tipo um vestibular para entrar no seminário? Não. Então, a vocação é Porque aí vai, depois disso, vai no persistir, não é? Porque a gente está falando no seminário e depois você persistiu na sua fé, no que você queria. Isso. Primeiro, o título Recomeçar, né? Sim. Recomeçar, nós precisamos recomeçar, eu já falei, diante dos contratempos da vida. Sim. Não podemos ficar estagnados. Sim. Né? Persistir, nós precisamos persistir em tudo na nossa vida. No estudo, no trabalho, persistir na fé, né? Se nós professamos uma fé, seja a fé cristã católica ou de outras religiões, nós precisamos persistir, dar o nosso compromisso, né? A nossa fidelidade, porque é para Deus que nós oferecemos, né? Então, os relatos da vida e vocação, porque é um conjunto de fatos que foram ocorrendo durante a vida que acarretou nessa maravilhosa publicação aí, nesse maravilhoso escrito que eu É maravilhoso mesmo, viu? Agora, retorno à cidade de Natal. Você é de Maceió, de Alagoas? Sou daqui de natural de Maceió. Sim. E você foi fazer o seminário aonde? Então, na paróquia onde eu sirvo, Sim. ela é administrada pela Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, mais conhecido como Missionários Claretianos. Então, eles possuem colégios, né, faculdades,
instituições sociais. Já tem aqui a Faculdade O Claretiana. Centro Universitário Claretiano pertencia a eles. Então, como eu já estava inserido na igreja desde a infância, então eu fui cultivando a vocação através dos diversos serviços e pastorais que eu fui vivenciando, né? Na adolescência, eu trabalhei com a juventude, né? Eu coordenei um grupo jovem. Você sabe que trabalhar com jovem não é fácil. Não. Porque a juventude, na maioria das vezes, é muito inconstante, né? E inquieta. Mas Deus me concedeu essa graça e eu realizei muito bem. E aí, conforme eu fui me aprofundando na caminhada, foi me despertando o chamado à vocação. Sim, aí eu lhe perguntei, você quando foi para o seminário, foi aqui em Alagoas e Maceió? Primeiramente, eu decidi fazer o processo vocacional, então eu procurei o sacerdote. O que é processo vocacional? É um acompanhamento que a pessoa que se sente chamada ao ministério da igreja, seja sacerdotal, diaconal, religioso, ela faz um acompanhamento para discernir se é aquilo mesmo que ela vai optar. Então, é como se fosse, ao invés do pároco pedir seu currículo, ele vai ficar estudando você. Isso. Ah, tá. Ele oferece porque para você isso é fácil, mas para quem não professa a religião dessa maneira fervorosa que você o faz, a gente precisa explicitar para o nosso público, viu? Então, o sacerdote, ele oferece a você subsídios sobre a doutrina da igreja, sobre a espiritualidade da instituição, né? Tipo aulas. Isso, para você ir lendo. Nisso vai lhe observando. E se aprofundando. Como é sua moral, se uma moral tem uma coisa bem forte de uma moral que não denigra aquela igreja, não é? Isso. E a sua vontade e o seu conhecimento. Porque, olha, seminarista, você o foi e sabe, é uma coisa dificílima. Sim. Estuda muito. Precisa conciliar o estudo com o serviço à comunidade. Está ali para auxiliar também na pastoral, né? Está ali disponível para a comunidade, para as necessidades do povo. Certo. Isso. Aí você, a primeira vez, o seu seminário foi aonde? Então, a Congregação dos Missionários Claretianos, elas possuem casas formativas em várias regiões do Brasil. Então, o primeiro ano do seminário foi numa cidade que fica no interior de São Paulo, chamada Batatais. Conheço. Uma cidade muito bonita, inclusive tem uma igreja que abriga as obras de Cândido Portinari. Belíssima basílica, considerado um patrimônio, verdade, né, da cidade. Então, nessa cidade eu fiquei 1 ano, na fase inicial. E dentro desse ano, eu comecei os estudos e o trabalho pastoral, auxiliando na paróquia e também fazendo trabalhos sociais, visitando famílias, né? Visitando as instituições que abrigam pessoas de rua, né? Então, foi um ano intenso. Mas você já estava diagnosticado? Não. Não? Não. Sim. No segundo ano do seminário, eu fui para Belo Horizonte. Tudo lugar frio. Misericórdia. Imagine você a adaptação. Não, terrível. Né?
Então, os primeiros meses não foram fáceis, mas eu estava ali firmado, né? Firmado na sua fé. No propósito de seguir adiante. Em Belo Horizonte, eu fui para a cidade de Contagem. Sul de Minas, né? Isso. Cidade, assim, na minha visão, de pessoas muito acolhedoras. O povo de Minas é um povo muito acolhedor, né? Então, lá eu fiquei mais um ano. Aí já se iniciou na cidade de Contagem o segundo ano e o período da filosofia. Então, eu fiz... Olha que cultura que o seminário passa, né? Isso. Então, eu fui estudar no Instituto Santo Tomás de Aquino, que é uma faculdade dos religiosos que estudam teologia e filosofia, para aqueles que querem seguir o propósito de ser religioso. E claretiano. Claretiano, mas não só claretiano. Várias congregações estudam lá. Os franciscanos, os agustinianos, os beneditinos. Né? É uma faculdade, então? É uma faculdade que acolhe várias ordens religiosas. Isso em Contagem? Isso em Contagem. E essa faculdade, ela fica próximo à PUC, né? Que Belo Horizonte tem a PUC de Minas, né? Sim. Então fica do lado. Então eu fiz os 2 períodos da filosofia. E aí foi no ano de 2016 que veio o primeiro diagnóstico. E você sentia o que para ele diagnosticarem? Tinha algum outro sintoma fora? Porque eu também tô pedindo ajuda a você para esclarecer a muita gente que está nos assistindo, não é? Porque você falou que são as pálpebras, né? Mas além das pálpebras, tem algum outro sintoma que a pessoa sente, que a gente passe para o telespectador e para o internauta? Então, eu comecei a fazer alguns exames, né? O que era que você sentia para fazer os exames? Dentro desse período do seminário, tinha as férias. Sim. Então, em uma das férias do ano de 2016, as férias do meio do ano, eu vim a Maceió para passar, né, esse tempo de férias com a família, né, matar a saudade, e fiz alguns exames. E fui no oftalmologista que percebeu que o meu problema não era de visão, era neurológico. Então, ela me aconselhou a procurar um neurologista. Então, aí nós procuramos um primeiro especialista, que passou pouquíssimos exames e já diagnosticou com esse primeiro diagnóstico. Como aqui tem, né? De miastenia. Exatamente. Pode ir falando que eu estou procurando mas aqui. Nós, não só eu como a minha família, ficamos inseguros, né, desse diagnóstico. Sendo que eu tinha feito um exame em Belo Horizonte, chamado eletromiografia, que é um exame que se coloca vários aparelhos para medir os nervos, né? Certo. Do indivíduo. E já tinha contestado o diagnóstico de miopatia. Só que o médico, Eu vou pedir a você... Ele não levou em consideração. Sim, olha, só um momentinho, que a direção já está dizendo, lá, o diretor, que esse bloco a gente já terminou. Então, vamos continuar essa história que é muito importante para o nosso público no outro bloco. Até já.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Meu caro telespectador, meu caro internauta, voltamos com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos papeando aqui com o Matheus Cavalcante, que fez um livro maravilhoso escrito Recomeçar, Persistir. Se você quiser adquirir este livro, você vai para o e-mail Matheus 10 Cavalcante com E, porque o Cavalcante dele é com I, mas deve ser de acordo, porque não tinha mais vaga, né? Aí botou, porque é assim que a gente faz e-mail, botou o E, arroba, o que mais? Hotmail.com. Hotmail.com. É um livro que fala sobre o chamado dele vocacional e como ele persistiu quando não teve condições de ficar mais no seminário. Muito importante, porque fala também aqui na síndrome de Kearney-Shire. É isso? Acertei? Kearney-Shire. Kearney-Shire. Isso, que é com E. Kearney-Shire. Que ele precisou muito tempo para acertarem no diagnóstico. Isso. Aí, continuando. Então, nós não ficamos confiantes no primeiro diagnóstico e procuramos outro especialista. Esse outro especialista é bem conhecido aqui na cidade de Alagoas. Se chama o Dr. Fernando Tenório Gameleira. Ele atende no hospital universitário e começamos a ser acompanhado por ele. Certo. Por meio dele, eu cheguei até o Hospital Sara Kubitschek. Em Brasília? Que é um hospital referência em doenças raras e em atendimento com traumatologias, né? Fisioterapia. Eu fui no hospital de Belo Horizonte. Então, lá eu realizei uns exames, uma biópsia, e aí foi constatado esse segundo diagnóstico. Mas o primeiro diagnóstico foi o que me levou à dispensa do seminário claretiano. Sim. Porque eles viram que a doença, ela provoca fraqueza muscular. Então, eles ficaram com receio de eu não suportar a rotina que é muito exigente do seminário. Eu estava e outra coisa, embora eu estava indo bem, né? O padre ou o pároco, ele fica muito tempo em pé, não é? Isso. E a pessoa, quando tem uma fraqueza muscular, tem quase que ficar o tempo todo sentado ou deitado. Pode fazer muita coisa. Tem um certo limite, né? Tem um certo limite. Pode ficar muitas horas. Então... Mas você hoje fica como coroinha. Sim, fico. Fico. É interessante a gente observar isso, né? Você consegue ficar porque você é coroinha que chama acólito. Isso. Não é? E também porque quando a gente ama o que faz, a gente faz todo o sacrifício, né?
E, apesar das limitações, a fé e a graça... Alimenta. A graça de Deus também nos motiva a ser persistentes. Exatamente. É. Mas você já chegou assim alguma vez estar como acólito e passar mal? Não. Graças Porque eu costumo dizer uma coisa, sabe, Mateus? Que até para a gente ficar doente, a gente tem que autorizar o corpo para aquilo. Depende do interesse da pessoa, depende do momento. Que a gente tem que... Por isso que as pessoas, quando ficam tristes, quando tem uma perda, assim, alguma coisa, e que não entram até na depressão, que não é uma coisa nem sempre genética, nem hereditária. É uma coisa situacional, que como é que se diz? E vem de fora para dentro. Do seu caso, você é uma pessoa que sabe o que tem, mas quando você gosta do que faz, eu estou percebendo, quando você gosta do que faz, você naquele momento esquece que você tem aquela fragilidade. Isso. Pode até depois sentir. Isso. Não é? Isso. Depois você sente, mas naquele momento que você está na execução daquilo que você gosta, na missa, ou ajudando um batismo, Isso. ou ajudando uma comunhão, aí você está ali realizado. Então você puxa uma energia e consegue... Às vezes eu me sinto cansado, Sim. mas eu sei o significado que tem você participar, estar ali presente. Então, mesmo cansado... Aí estou você ali. faz por uma superação. Isso. Supera o que está sentindo. É um guerreiro, rapaz. E Deus vai tirando o nosso cansaço. Exatamente, e é um guerreiro. Porque a pessoa, para A ser caminhada ajudada, da tem que se igreja, ajudar. você sabe, é exigente. Às vezes, por exemplo, nos dias que há procissões, às vezes as procissões E são longas. Você sai na procissão? Saio na procissão. E que fragilidade é essa? É. É uma coisa que eu lhe pergunto que eu acho que só Deus para responder, Eu fico né? cansado, mas eu vou. Sim, mas não cai. Mas eu procuro... Pode até dormir depois, Eu procuro não descansar. servir na missa para participar somente na procissão, para não ficar tão cansado. Certo. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu já entro numa seara assim, a procissão é cansativa. Então, você se supera naquela hora, coloca uma armadura de uma energia oferecida por Deus, né? E vai-se embora na procissão. Né? Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu sei que você fica mexido, mas eu não tenho como não perguntar. Será que Lá vem eu. Eu, às vezes, deixo meus entrevistados numas calças curtas, quando é mulher na saia justa. É o seguinte, será que o seminário não viu isso? Que você estava se superando, que você... Se você não quiser falar sobre isso, eu até respeito. Mas eu não sei porquê. Eu achei assim, eu acho que desligar... Estou falando aqui mesmo, é Cláudia, não é ele. É Cláudia. Desligar uma pessoa... que pode acompanhar uma procissão, que ela se reveste com as armas e com as armaduras de Deus para aguentar aquilo. E desligar, eu acho assim, eu não entendo não, viu? Eu tenho meus pontos de vista de psicóloga, então às vezes eu tenho que, chave de boca. Não é? Você foi desligada onde? Em Batatais? Não, ou foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, eu cheguei a fazer os 2 anos completos no seminário. Aprendeu muita coisa. Aprendi muita coisa. Porque o seminário não é fácil, não. Fiz muitas amizades significativas que eu mantenho contato Lá até fizeram hoje. bullying com você? Não, com certeza não. Não, isso é importante a gente falar, né? Lá eu fui muito respeitado, muito querido, muito amado. E só tenho a agradecer. Tem muitas boas recordações. Eu penso assim, a questão está
no olhar humano, em que a formação da instituição vê cada pessoa, né? Então, somos humanos e somos movidos a errar, a falhar, a não olhar o que vem de dentro, né? Olhar somente, olhar somente o externo. Você perdoa isso? Passou. Já passou. Já passou. Já passou. Entendeu? É isso que eu... Nós precisamos ter essa consciência, se abrir também para a graça do perdão. E ter a persistência. E porque construir um novo caminhar. Aí né? você... Eu não adianta o meu programa, eu sou linguaruda mesmo, porque você podia ter se decepcionado. Sim. Não é? E não continuado a sua saga. Eu poderia ter me afastado Exatamente. de tudo, mas não. Porque quando a gente... a nossa fé está alicerçada em Deus, então a gente... Os homens não influem. Muito bem. As pessoas... Olha, eu acho isso maravilhoso. As pessoas porque que estão a ali tendência da gente é cair momento. fora. A tendência da gente é cair fora e jogar a culpa nos homens. E da vida. É assim. Sim. Ah, ele achou que eu não podia, aí ele ali representa a religião. Né? Então, quero mais, não. Você não, ó. Meus parabéns, porque Muito você, obrigado, a sua fé, Cláudia. você até pode ter tido alguns momentos assim de tristeza, De que tristeza, claro, você é humano. A gente é humano. Você não é super-herói, você tem a care inside. Isso. Não é só super-herói, não é? Mas você se superou. É claro que a gente esquece. Agora, eu vou contar uma coisa a você. Eu estou contando aqui para Papai do Céu também. A gente, muitas vezes, perdoa, mas não esquece. Não esquece. E isso não quer dizer que não tenha perdoado. Mas não esquece, porque é uma coisa que marca tanto. Marca né? a nossa vida, né? E eu não vou dizer que é justiça ou injustiça, porque eu não sei o laudo que eles deram, a maneira que eles falaram, né? Mas se você continua na sua fé hoje, eles não têm como rever isso, não. Eu já me metendo. Você me desculpe, viu? Mas eu sou muito assim... minha formação de psicóloga, 40 anos em consultório, a gente acredita no ser humano. Uhum. Não é simplesmente dizer, você não pode, puf. Posso responder Deve, porque o que eu falei pode ser até bobagem. Eles podem até rever, mas no momento em que eu estou nessa etapa da minha vida, eu estou muito bem. Eu acredito que, como sendo um cidadão, um cristão, leigo consagrado, eu faço muita diferença no local onde eu estou, né? Incentivando as pessoas, inspirando, principalmente a juventude, que ainda é ausente na igreja, né? Você vê um jovem servindo, participando, é muito bonito de ver, mas ainda é algo que falta muito. Ô Matheus, e é uma coisa assim interessante, porque você ainda está saindo da adolescência agora. E já passou por muita coisa. Muita coisa. Né? Então, a gente não pode deixar de lhe elogiar, não pode deixar de reforçar e até de ter como exemplo essa fé que você tem. Com certeza. Né? Porque vários são os caminhos para meu pai. Né? Mas terminamos este bloco mostrando aqui Matheus felicíssimo no dia do lançamento do livro dele, que eu imprimi, gastei minha tinta toda, viu? Mas imprimi porque eu achei maravilhoso. Vamos para o nosso intervalo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água,
porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Precisa não. Olha, terminamos o outro bloco mostrando aqui a felicidade do Matheus no lançamento do seu livro Recomeçar, Persistir, né? Que pode adquirir ou pelo Facebook ou pelo e-mail Mateus com TH 10, que mais? Cavalcante. Cavalcante com é diferente daqui. É cavalcante com @hotmail.com. Ou então pelo Facebook. Mas, olha, nós terminamos o outro bloco, né? Elogiando ao Matheus Guerreiro, porque ele, com apenas 24 anos, já teve um caminho, vamos dizer assim, de luta, um caminho de coisa. Mas qual a importância da sua família nisso tudo? Rapidinho, pincelando, porque eu acho que a sua família, haja vista, tem uma importância muito grande nesse seu refazimento. Com certeza, a minha família me apoiou em tudo, né? Inclusive no seminário, porque lá paga. Eles faziam questão que eu retornasse a Maceió 2 vezes por ano. E a passagem de avião não é barata, R$1.000, né? Então, eu vinha no meio do ano e no final do ano passar com eles, porque eles faziam questão disso. E você teve sua família, eu estou vendo que é importantíssima, sua mãe está ali acompanhando, né? Muito obrigada por ter trazido ele. Como é o nome da sua mãe? O nome da sua Josélia. Mãe? Josélia. Mas Jo. Ela prefere que a chame de Josi. Josi, pois é. Então, eu estou vendo a importância da Josi na sua vida. Quando eu penso que se isso não pode ser, a sua volta para o seminário não pode ser possível, aí no intervalo conversou que ele já foi desligado 2 vezes, né? E está numa fase ótima, graças a Deus. E aguenta andar a procissão toda. Que fragilidade é essa? Mas deixa para lá. Como que descobriu, assim, vamos de uma maneira rápida, porque é o último bloco, e você vai orientar até as famílias que estão nos assistindo. De repente tem alguém que tem esses sintomas que você sentia e não sabe o que é e está tratando com outros medicamentos, né? Sobre a síndrome de Kearney-Sayre. O que tem o doutor Emerson Casado com isso? Então, o doutor Emerson Casado, eu conheci ele recentemente, há alguns meses, pelo contato nas redes sociais mesmo. Certo. Né? Então, ele conheceu um pouco a minha história e se sensibilizou. Então, ele abriu espaço para fazer uma matéria no blog do Instituto. Entendi. Então, algumas coisas... é essa que eu tirei. Isso. Então, a jornalista do Instituto... Que é a Anne Carolina Bonfim. Isso. Obrigada, Anne Carolina Bonfim. Eu copiei o que você escreveu para entrevistá-lo. E aí ela fez a matéria e fez até um banner, um cartaz, homenageando, com a capa do livro. Muito bonito. Foi esse aqui? Não. Esse é um banner, né? É. Sim. Aí, quais são os sintomas Então, desse mal que assola muita gente e elas não conseguem... Você chega a desmaiar? Não. Mas fica sem força? Varia de casos. Você fica desenergizado? Você sente um cansaço repentino. Isso você realizando atividades assim... Precisa ser atividades que exigem muito esforço físico. Certo. Mas atividades intensas do cotidiano. E aí vem aquela fadiga, né?
E Aí essa fadiga, se você sentar, melhora ou só se deitar? depende. Sim, mas vamos Depende. dizer, o que mais você usa? É deitar? Sim, pra procurar descansar. sempre descansar. Você E toma muitos remédios? como a doença não tem cura, Sim. então eu tomo Você toma para manter no grau que está, não é assim? tomo uma substância chamada coenzima Q10, que ela vai... É cara? É cara, é um pouco cara. E ela vai auxiliar O governo dá? na produção de energia para o organismo. O governo dá essa enzima? Se você entrar com ação. Não, né? eu estou perguntando se ele lhe dá. Acredito que não me recordo Tá se certo, dá não. tá. É adquirido pelos seus pais. Isso. Isso. Então eu tomo a coenzima e também exige uma alimentação regrada, né? Com muitas fibras, uma alimentação saudável, né? Porque ataca a musculatura. Porque a doença ela gera desordem no sistema digestivo, né? E em todo o seu sistema imunológico, digamos assim, né? Isso. Porque quando faz mal a digestão é o sistema imunológico. Quando faz mal ao coração é o sistema imunológico que não funcionou bem naquela área, né? E as suas batidas cardíacas são normais? Então, ela gera arritmia cardíaca. Eu andei lendo, viu? Isso. Só que no meu caso ainda não houve a necessidade de colocar um marca-passo. Certo. E o nosso Senhor vai me dar força para que eu consiga viver sem essa possibilidade, né? Mas o marca-passo, eu vou dizer uma coisa a você. Nosso Senhor, claro, vai ele deixar seu marca-passo. Mas o marca-passo é uma coisa tão normal, tão comum. Normal não diria, tão comum, não é? Eu tenho um irmão, Carlos Bulhões, que já gastou uns 4 marca-passos. Ele já guardou 4 marca-passos. O meu tio morreu com 98 anos e com marca-passo. Outra característica também é o campo visual. Sim. Ou seja, eu não tenho um campo visual como de uma pessoa normal, saudável. No caso, se você... Porque as pálpebras caem, não é isso? Se você falar comigo aqui, eu tenho que virar a cabeça para me dirigir a você. Sim. Porque o campo visual... Ficou diminuído. A redução. Isso aí é um dos sintomas da patologia, né? E aí eu vou sendo acompanhado por vários especialistas, né? Cardiologista, pneumologista, neurologista... né? Tudo isso. Tudo isso. E anualmente eu tenho que fazer aquela sessão de exames para ver como é que anda o processo, né? Certo. Porque a doença ela provoca degeneração também da retina ocular, entendeu? Então, esses sintomas aí, a gente ficar atento, né? Já que é uma doença rara, eu vou lhe perguntar, porque eu estou curiosa, claro, e porque eu acho que o nosso público também quer saber. Um dos sintomas principais dessa doença é a caída da pálpebra? Ou a pessoa pode ter essa doença e não ter caída da pálpebra? Então... Eu não sei se você vai poder... Quando eu era bebê... Sim. Eu tive um certo atraso no desenvolvimento. Certo. E eu tinha o pescoço muito mole, entendeu? Mas aí não teve como diagnosticar, porque a própria... o diagnóstico é após os 20 anos, né? A partir dos 20 anos começa a vir os sinais mais, entendeu? Visíveis. Mas... Falando em coisa boa, a gente vai de novo falar sobre esse livro maravilhoso que ele escreveu, não é? Que é Recomeçar a Persistir. Eu acho que você não recomeçou, porque você nunca saiu.
E quando a gente fala recomeçar, é como se tivesse alguma coisa findado e você recomeçado. Mas você é um guerreiro, viu? Você com 24 anos já tem uma história de vida muito bonita, já fez um livro. Pretendo fazer outro, mas com outro tema, né? Isso. Não parar, não. Esse aqui é meu, né? Ó, é seu, depois eu vou autografar para você. Sim, porque eu já andei dando umas lidinhas nele e é bom porque cita aqui alguns padres, né? É isso. O primeiro cita o seu tempo no ISTA, e o Instituto Tomás de Aquino, né? E aí isso tudo a gente vai estudando, vai Cita também o Seminário Arquidiocesano daqui de Maceió. Você esteve nele também? Estive. Né? Fiz os encontros vocacionais. Mas aí, como eu falei, quando eu revelei do segundo diagnóstico, aí eles optaram pela dispensa. Né? Olha aqui. E assim, o mais significativo desse livro é que ele foi produzido com a colaboração das pessoas da própria comunidade. Como eu participo do Terço da Misericórdia da Paróquia São José Operário, então as meninas se sensibilizaram com esse meu propósito e uma delas teve a ideia de fazer uma rifa para custear o livro. Eu vi que até seu irmão deu uma máquina de filmar, não foi? Uma filmadora. Então, aí o meu irmão deu... Que irmão legal, como é o nome dele? Tiago Rafael. Tiago, obrigada em nome do Mateus, né? Porque não é qualquer um irmão que faz isso, não. Ele deu um smartphone... Viu como eu já li? Ele deu um smartphone para a rifa, para fazer o sorteio. Então, eu distribuí 50 talões. E com a arrecadação desse sorteio, aí custeou a produção do livro, porque você sabe... É caro. É caro. Se você vai fazer ISBN, paga. Isso. Agora já não paga mais, sabia? Agora é tudo pela internet. Isso. Você só precisa mandar uma capa do livro. Você vai pagar a editora? Paga. A diagramação? Paga. Divulgação? Paga. Onde vai lançar, paga. Tem que dar, no mínimo, uns bolinhos, né? No livro, você quando vai divulgar um livro, você tem que vender aos amigos, porque os inimigos não vendem, né? Justamente. E você vendeu muitos livros já? Estou chegando à estimativa dos 100 já. Que bom! É muito bom. Foi muito bem recebido. E depois dessa nossa entrevista, eu quero que você mande pelo Zap, pelo telefone. Olha aí, Cláudia, já estou dos quase 300. Porque vocês têm que adquirir o livro, porque é um incentivo, além do livro ser bom, é um incentivo, né, para o Mateus. Com certeza. Que com 24 anos, vocês que assistiu a entrevista até agora, vão ver a saga de sofrimento que ele teve. E eu gostei não gostei significativo do livro é que o título que eu escolhi coincidiu com toda a história, né? Porque... eu só não concordo, para não dizer que eu concordo em tudo, porque você falou recomeçar. Mas eu entendi que foi depois que você teve a notícia de sair pela segunda vez, você teve que recomeçar. Mas eu acho que você não foi. Não terminou. Olha, suas considerações finais, pedindo para que comprem seu livro. Peça aos telespectadores que comprem seu livro, né? E dê de novo seu e-mail, que eu lhe ajudo. É Mateus 10 Cavalcante com @hotmail.com. Compre o livro do Mateus. E foi uma ótima entrevista. Eu vou sair daqui cheia de energia, que você colocou energia aqui. A sua energia de recomeçar, não, de persistir. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada de estar aqui no seu programa. Sim. E vocês que tiverem interesse em conhecer essa história, pode entrar em contato diretamente comigo. Isso, já falamos. O nosso tempo já terminou, desculpe, mas o nosso tempo já terminou.
Amigos, muito obrigada e até o próximo programa.